Olá, olá, olá! Primeiramente, boa noite aos nossos alunos aqui que estão conosco ao vivo na aula da Escola Bíblica Dominical, sendo gravada toda quarta-feira às 20 horas. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, a sala abre às 20 horas. Para começar a aula, às vezes a gente conversa um pouco, tem alguns combinados aí que a gente faz antes da aula, né? Então, algumas coisas são surpresa, tá, gente? Mas tem alguns combinados de vez em quando. E nós estamos começando o nosso trimestre, ou melhor, o tema aí das próximas 13 aulas, porque você pode até pensar, não faz sentido um trimestre começar no meio de novembro. A gente fala trimestre porque a gente usa aí, são 13 lições que dá aproximadamente 3 meses, né, trabalhando sobre um tema específico. Ah, e a gente convida você a estar conosco, meditando semanalmente na Escola Bíblica Dominical, tirando suas dúvidas. Pode usar os comentários aqui no YouTube para tirar suas dúvidas. Ou ainda, também colocando aí, adicionando algo que você tenha aprendido ou como a aula tenha te abençoado. Um bom dia para você que está acompanhando essa aula na estreia. Começa sempre, a gente coloca para estrear às 8 horas e 45 minutos no domingo. Vamos lá para você que está olhando, está assistindo, está acompanhando em qualquer outro horário ou dia da semana. Antes da gente falar sobre o novo tema do trimestre, eu quero convidar a um dos alunos para nos dirigir a Deus em oração, para a gente poder dar início não só a essa aula, mas este novo trimestre. Então, por favor, algum dos alunos aí, abra seu microfone e já pode orar. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença com os corações cheios de gratidão e expectativa a respeito dos assuntos que estudaremos no livro de Hebreus. Te agradecemos, ó Pai, porque tu nos falas através da tua palavra, através dos teus servos que se preparam para ministrar essa aula. Usa-nos e abençoa-nos com a tua mensagem e o teu recado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, você que já está acompanhando aí o título, já acompanhou a descrição do vídeo, já sabe que esse trimestre nós vamos falar sobre a Carta aos Hebreus. Eu ainda não estou com a capa da revista que a gente usa de apoio aqui, ela chega neste domingo, né, para nós, então, para vocês, semana que vem, depois eu mostro a capa. Mas nós vamos estudar a Carta aos Hebreus, uma das cartas mais interessantes e muito relevantes no Novo Testamento, aliás, em toda a Bíblia, mas ao mesmo tempo uma das cartas mais difíceis de serem estudadas. Por quê? Como o próprio título ali da carta, né, Carta aos Hebreus, nos dá uma pista, ela é extremamente aprofundada e construída no Antigo Testamento, usando principalmente os livros da lei, né, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em especial, estes três do meio, né? Êxodo, Levítico e Números, porque vai trabalhar muito sobre o sacerdócio ali. Então, para você ter uma compreensão mais elaborada, mais elevada sobre essa carta, você precisa ler estes outros livros para ter uma melhor interpretação, né? Porque muito do que se fala está referenciado a ela, né, a eles, né, a esses livros, e também você vai ter um episódio específico ah, sobre Abraão também, então, que traz a referência ali do livro de Gênesis, né? Então, a carta aos Hebreus, ela traz essa complexidade, mas ela traz um valor muito grande para a nossa vida cristã, para a teologia que foi construída em torno do Novo Testamento. Então, ela é fundamental, são vários textos que são trabalhados lá, e inclusive é nesta carta que é revelado um dos três ofícios de Jesus Cristo. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente nessa aula. Vou segurar um pouquinho o conteúdo. Alguns objetivos para essa aula, três especificamente, são compreender que a supremacia de Cristo é essencial para a fé cristã. Compreender que a epístola, a carta aos Hebreus, foi escrita com a finalidade de fazer uma exaltação a Jesus Cristo, Filho de Deus, e ao cristianismo como sistema religioso. E compreender que a obra de Jesus supera todos os rituais, símbolos e sombras da antiga aliança. Então,
Temos aí estes objetivos específicos para nós pensarmos a respeito, né? E eu quero pedir a um dos alunos que leia para mim o texto base dessa aula, o texto áureo, que é Hebreus capítulo 1, são 4 versículos aqui, versículo de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, também abra sua Bíblia, leia aí conosco estes textos. Quem achou, pode ler. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem o universo. O Filho é o resplendor de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Muito bem. Os alunos nossos que estão acompanhando o esboço da aula, tem algumas correçõezinhas aqui que eu preciso fazer. Muito bem. O texto inicial de Hebreus já traz aí, de fato, sobre quem é o personagem, a personalidade principal da carta. Não são os hebreus, fica aí a dica. É Jesus Cristo. Esta é uma das introduções mais belas que você tem a respeito de Jesus e a respeito de quem é Jesus. Fica aí num nível muito semelhante ao Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, ou a Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 a 18, também a 19 até. Então, você traz aí uma riqueza muito grande, revelando quem é Jesus Cristo. Ele começa dizendo sobre quem falou, por meio de quem Deus utilizou no passado, e aí a gente conhece esse passado como o Antigo Testamento, mas agora por meio de quem Deus fala, e falou aos discípulos que lá estavam, ele apresenta Jesus Cristo. Eu não vou me deter hoje, de uma maneira muito profunda nos textos, por quê? Hoje nós vamos fazer um panorama da carta aos Hebreus. Nós vamos apresentar uma série de aspectos para você compreender de uma maneira mais ampla o objetivo desta carta, a data, a autoria, o local, e ainda alguns outros aspectos interessantes, como destinatário, tema, propósito, e assim por diante. Tudo isso a gente vai abordar na carta aos Hebreus, e aí a gente pega aí, para elaborar essa lição, nós tivemos que ler a carta inteira de uma única vez. Então, os 13 capítulos, é uma carta de 13 capítulos. Por quê? Nas próximas aulas, aí nós vamos capítulo a capítulo. Tá? Aí sim a gente vai abordar de maneira específica. Então, hoje, eu não vou me deter de maneira teológica a respeito de todos os textos, nem vou fazer uma exposição bíblica a respeito de todos eles. A gente vai observar de uma maneira geral e extrair algum princípio ou outro para podermos aplicar às nossas vidas, certo? É isso, então eu vou chamar os nossos alunos aqui para participarem e eu quero fazer uma perguntinha básica. Quem é o autor da carta aos Hebreus? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Abra o seu microfone e me responda. Você que está nos comentários, antes dos alunos responderem, escreve aqui nos comentários. Mas não vale correr o vídeo à frente, não, tá? Então você escreve agora, tá bom? Combinado? Vamos lá, alunos. Quem é o autor da carta aos Hebreus? E eu falei que o pastor Salomão ainda não pode participar. É desconhecido, né? É um autor desconhecido. Mas eu creio que tenha sido escrito por Paulo. Muito bem. Autor desconhecido. A irmã Enedina crê que tenha sido escrito por Paulo. Alguém tem algum outro palpite?
Não, apenas quero concordar com a mãe Medina, porque alguns teólogos dizem que foi Paulo, mas nada comprova ainda que tenha sido Paulo. Muito bem. Alguns afirmam que foi Apolo. Inclusive, Martinho Lutero, no estudo dele, ele coloca Apolo como escritor, né? E muitos teólogos têm concordado com ele. Que mais? Alguém mais? Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, os irmãos me surpreenderam, De fato, queridos, eu vou acabar com o suspense logo de cara, para depois a gente tratar as alternativas, né? Não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. De todas as cartas do Novo Testamento, essa é a única carta que nós não temos autoria definida, tá? Não há evidências sólidas para comprovar nenhuma das autorias. No primeiro século, se até ali, nós temos ali algumas personalidades do primeiro século, chamado pais da igreja. Os pais da igreja são os discípulos dos discípulos, então a segunda geração de discípulos que não conheceram diretamente Jesus, né, não conheceram Jesus em corpo, né, então eles ouviram do evangelho pelos discípulos e pelos apóstolos, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e esses se tornaram a segunda geração de líderes, e esses atravessaram o século. E um dos autores, um desses pais da igreja, é chamado de Clemente, é o nome dele, e ele escreve uma carta, a primeira carta de Clemente, e ali a gente tem uma noção que boa parte ali dos cristãos do primeiro século, do primeiro e do segundo século, atribuía a autoria da carta ao apóstolo Paulo. Mas não se tinha, de fato, uma prova cabal sobre isso. Hoje em dia, muitos teólogos discordam que tenha sido o apóstolo Paulo por conta da escrita. Então, a gente vai observar aqui na língua portuguesa, né, mas os teólogos que têm ali um conhecimento da língua original do Novo Testamento, que é o grego, fazem a comparação das cartas de Paulo, do grego de Paulo escrito nas suas cartas, e de Hebreus, e é muito diferente o estilo. Paulo é um homem que ele tem uma certa velocidade na sua escrita e na sua argumentação, salvo um ou outro capítulo de alguma das cartas dele, mas na maioria é um aspecto já mais corrido. Então, pelo estilo ser diferente, a maioria dos teólogos em dia não concorda que tenha sido o apóstolo Paulo. E você vai ter agora aqui algumas outras suposições. Um me surpreendeu, esse eu não tinha visto ainda. Esse aqui é um livro que eu recomendo, caso você queira estudar Panorama Bíblico do Novo Testamento, tá? É justamente o nome Panorama do Novo Testamento, do Robert H. Gundry. Pelo menos acho que é assim que fala o nome dele, né? É um livro muito bom, não é um livro pequenininho, não, porque é um livro de estudo, tá? Não é um livro de leitura, simplesmente, é um livro para você estudar, ele tem aí suas 640 páginas, um pouquinho mais do que isso, né? E ele trouxe ali uma série de suposições que foram colocadas durante a história. Então, essa aqui é a novidade para mim, já atribuíram a autoria do livro, da carta, a Barnabé. Por quê? Barnabé era levita, ele era da tribo de Levi. E o texto de Hebreus aborda muito sobre o exercício sacerdotal dos levitas. Então, pensa-se que pode ter sido Barnabé. Um outro era Lucas. Lucas também foi apontado como um dos autores. Porém, alguns, ou até vários outros, vão discordar que seja ele, porque Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, ele tem uma forma de escrever muito direcionada aos gentios, aos não-judeus, aos gregos, por exemplo, coisa que é diferente na carta aos Hebreus.
Aí você vai ter outros, Apolo, como foi dito pela irmã Yara, e isso defendido pelo Martinho Lutero, foi o primeiro ali que trouxe essa argumentação com mais força na sua escrita, não é o único, obviamente, mas é o que faz a maior defesa ali no seu tempo. Outros vão colocar Silas, sim, o companheiro de viagem de Paulo. Outros ainda, Silas, não, Silas e Silvano é a mesma pessoa. Felipe, o apóstolo Felipe. E outros, esse daqui é um dos mais interessantes, coloca Priscila, a esposa de Áquila. Mas nenhum, absolutamente nenhum destes estudiosos tem uma argumentação sólida. Eles colocam uma suposição e colocam algumas opções aí do porquê poderia ser algum desses autores. Ou seja, não há como afirmar quem é o autor da carta aos Hebreus. Então, isso daí fica gravado para você. Independente de qualquer coisa, a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, reconhece que é uma carta inspirada, dirigida pelo Espírito Santo, e por isso ela está compondo o cânone do Novo Testamento, a formação do Novo Testamento. Agora, pensando um pouquinho sobre data, a maioria dos autores vai concordar que ela foi escrita antes do ano 70. Alguns vão dar aí 62, 64 depois de Cristo. Hoje em dia o pessoal usa a expressão depois da Era Comum, algo que se usa na direção da história hoje em dia, no registro histórico, é bem moderno essa informação. Eu não gosto, não, então eu continuo com antes de Cristo, depois de Cristo, tá? Então você sempre vai me ouvir falando dessa forma. Então, no ano 70, ou melhor, antes do ano 70 depois de Cristo, por quê? O ano 70 é muito marcante para a igreja, principalmente para o judaísmo. O ano 70 é quando o Império Romano destrói o templo em Jerusalém, e o que sobra é o famoso Muro das Lamentações, aquele muro que está lá até hoje, que os estudiosos ali e os arqueólogos entendem que é a parte de trás do templo, tá? Então, é nesse período. E por que que o pessoal entende que não é depois? Você vai ter alguns defendendo, foi o ano 95 depois de Cristo. Mas por que muitos vão entender que não vem depois? Por conta da argumentação na carta. E a citação, a destruição do Templo de Jerusalém, possivelmente seria citado em algum momento. A maioria dos textos do Novo Testamento foi escrito antes do ano 70, antes da destruição do templo, tá? Aí nós vamos ao local. O local é o mais fácil. Por quê? Está escrito na carta. Ainda assim, você pode achar pontos de discordância. Hebreus capítulo 13, versículo 24, o autor diz, os da Itália os saúdam. Então, muito provavelmente, esta carta foi escrita na Itália. Por que muito provavelmente e não com certeza? Porque ele pode ter estado, ele esteve, né, isso deixa claro que o autor esteve na Itália, ele pode ter saído, escrito ali a carta e mandou as saudações. É tipo quando você vai visitar algum parente ou algum amigo, você volta para sua casa e esse amigo fala, manda um abraço para sua mãe. Você chega na tua casa e fala, fulano te mandou um abraço. Você não está lá na casa do teu amigo, né? Então, por isso que alguns ali pode ser que não seja, mas o texto é bem evidente. Foi escrito na Itália, possivelmente em Roma. Por quê? O autor da carta está preso. Ao final da carta, ele ora para que seja posto em liberdade. E, normalmente, essas prisões aconteciam na cidade de Roma. O preso era levado para a cidade de Roma para ser julgado, tá? Então, aqui é uma possibilidade, mas a Itália é a evidência mais forte. Agora vem um tema, agora vem uma afirmação importante de se pensar, porque isso é o que direciona o pensamento dos livros e cartas no Novo Testamento, que é o destinatário. É uma carta, gente. Carta sempre é escrito para alguém. Você, quando estava na escola, ou você que ainda está na escola, você aprendeu ali na composição de uma carta. A carta tem o remetente e o destinatário. Remetente a quem remete, quem está escrevendo, e o destinatário, quem é a pessoa de destino desta carta, né? Então, o destinatário
são ali, a maior evidência é que seja para cristãos, obviamente, mas cristãos que são judeus, ou judeus convertidos a Cristo. E aí a gente vai entender diretamente o tema. Então, por isso que você vai ver constantemente, e há muitas, absolutamente muitas referências ao Antigo Testamento. Eu diria que entre as cartas, é a carta que tem o maior número de citações do Antigo Testamento. E por que isso? Se o público é judeu, é um público que conhece muito bem o Antigo Testamento. Alguns teólogos ainda afirmam, olha, não eram só judeus, eram sacerdotes judeus convertidos a Cristo. Isso acontece em Atos capítulo 6, você vai ouvir ali que não poucos sacerdotes creram na mensagem do evangelho. Então, alguns ainda vão especificar. Mas a evidência completa é que essa carta, de fato, tenha tido como destinatário, principalmente, não é exclusivamente para eles, porque toda a igreja tinha acesso, e a igreja era composta por judeus e não judeus, né? Mas principalmente aos judeus, porque trabalha muitos princípios do Antigo Testamento que, quem sabe ali alguns estavam pensando que substituiriam ou seriam iguais ao sacrifício de Jesus. E a gente vai entender um pouquinho disso daqui a pouquinho. A respeito disso, a gente pensa agora no tema. Qual é o tema principal da carta? A maioria das vezes, as cartas que são escritas, elas têm um tema. Mesmo que a carta não tenha, então, por exemplo, geralmente você tem um tema principal de uma carta. Supondo que minha mãe mande uma carta para mim. Qual é o tema principal? Ela vai mandar uma série de perguntas. Como é que você está? Como é que está a saúde? Está comendo bem? Como é que está a sua moradia? Tem sustento? Arranjou amigos? Você está indo em lugares perigosos? Está indo dormir cedo? Está dormindo direito? Qual é o tema principal? Como é que vai a sua vida? Né? Então, é o tema principal da carta que a mãe escreve para um filho, por exemplo. Né? E a carta aos Hebreus tem um tema principal. O tema principal é colocado como Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote acima de todos os sacerdotes. E aí, só pela norma bíblica, só existe um sumo sacerdote. Então, você vai ter um corpo de sacerdotes, vários sacerdotes, mas vai ter um que chefia todos, vai ter um que está acima de todos. E isso é um normativo que vem já do Antigo Testamento. E Cristo é este. E por que ele é o sumo sacerdote? Ele está acima deles e ele é diferente. Um sumo sacerdote ou um sacerdote ofereceria uma oferta sobre o altar, e essa oferta normalmente era um animal. Dependendo da regra, esta oferta também poderia ser a oferta de bebida, a oferta de farinha, e assim, a oferta de azeite, assim por diante. Mas a maioria das vezes, ela se referia a um animal sendo sacrificado. Um cordeiro, um cabrito, um boi, ou até mesmo uma pomba, dependendo da situação da oferta, da exigência da oferta. E Cristo, ele é o sumo sacerdote, porque não só ele é aquele que oferece a oferta, ele é a própria oferta, ele é o próprio sacrifício, e o sacrifício que trouxe a remissão dos pecados, o perdão dos pecados de maneira total e suficiente. O sumo sacerdote antigo, né, o que vinha ali da ordem de Arão, Arão foi o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus através da tribo de Levi, tá? Porque há um outro sumo sacerdote que vem antes, tá bom? Mas através da tribo de Levi, ele é o primeiro sumo sacerdote que vem desse sistema legislativo do Antigo Testamento, especificamente a partir do livro do Êxodo, tá? E é colocado ali que eles, em pedido de perdão pelos pecados do povo, eles deveriam sacrificar animais.
mas era algo que Deus tolerava, mas não era algo totalmente aceitável. No livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, é dito ali que é impossível que o sangue de touros e bodes perdoe pecados. Deus, ele tolerava este ritual que foi inclusive estabelecido pelo próprio Deus, mas não era algo definitivo. Então, esse sacrifício era constante. Porque Jesus é o sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício definitivo. E por ele oferecer o sacrifício definitivo, ele é o sacerdote acima de todos os outros. Ah, além disso, ele é o próprio sacrifício perfeito. É o que a Bíblia diz, Jesus é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, ou seja, sem pecado, o Cordeiro perfeito. Esse é o tema principal. E baseado nesse tema, nós temos um propósito. Gente, se eu estiver indo muito rápido, não para o pessoal da internet aqui, não tem como eles me falarem agora, mas o pessoal aqui da nossa sala, se eu estiver indo muito rápido, vocês, por favor, me interrompam. Se ficou alguma dúvida, vocês também me interrompam, levanta a mãozinha e pode fazer a pergunta à vontade, tá bom? Pausa para beber água. Muito bem. Vamos ao propósito extraído desse tema. O propósito é mostrar a superioridade de Cristo. Então, ele é de fato aquele que é superior, a gente vai ver no esboço, eu coloquei ali uma pequena divisão da carta, entendendo ali porque Cristo é superior e sobre quem ele é superior. E aí nos é dado que também ele é aquele que impede a apostasia da Igreja de Cristo, que é o abandono da fé em Cristo Jesus. É só o próprio Cristo que pode fazer isso. E principalmente naquela época, a apostasia, o abandono da igreja para voltar ao sistema judaico, ao sistema de leis da antiga aliança. Então, na carta aos Hebreus, a apostasia não é a apostasia ao mundo, por exemplo. Então, eu abandono a igreja e vou para o mundo. Eu abandono os princípios da palavra de Cristo e vou seguir o meu próprio coração, vou seguir os prazeres dessa vida. Não, esse não é o tema de Hebreus. Esse é o tema, por exemplo, de 1 João. A primeira carta de João traz esse tipo de apostasia. Mas Hebreus não. Ele trabalha assim, olha, você não pode querer substituir o sacrifício de Jesus Cristo pelas práticas judaicas do Antigo Testamento. Então, as práticas ritualísticas do Antigo Testamento, certo? Então, é esse aspecto que ele vai trabalhar. O autor, ele sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro que Jesus ele é superior a anjos, à lei, ao sacerdócio e aos profetas. Ele é o Filho unigênito do Pai, o Deus encarnado e o perfeito Salvador. Esse é o propósito da carta. É por isso que o autor escreve aos seus destinatários. Esse é o porquê. Por que você está me escrevendo essa carta? Qual é o teu objetivo em escrever essa carta? E aí, este é o objetivo, o propósito. Ufa, feito isso, vamos ao esboço, vamos a um resumo dos assuntos da carta, tá? E aqui o meu eu resumi bem mesmo, tá bom? Não detalhei tanto assim, não. Mas vamos começar aqui. Você tem que separar algumas coisas que não tem jeito. Capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, especificamente isso, tá? Ele tem um tema principal nesses 3 versículos, que é a superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento. É dito, há muito tempo atrás, Deus falou por meio dos profetas. Porém, agora ele nos fala por meio do Filho. E aí, deixa eu te dizer, o autor da carta aos Hebreus está dizendo assim, deixa eu te dizer qual é a diferença entre Jesus e os profetas. Porque você pode falar, Jesus não é tão importante quanto os profetas. Jesus é um profeta, né? Você poderia colocar essa afirmação. Jesus é um profeta como os outros profetas, porque Deus falou no Antigo Testamento por meio dos profetas. No Novo Testamento, ele falou por meio de Jesus. Até antes de Jesus tinha outro profeta chamado João Batista. Então, é isso, Jesus é um profeta. Aí,
Isso se fosse só apenas o versículo 1 e metade do versículo 2. Só que agora, no restante do versículo 2 e no versículo 3, ele começa a descrever quem é Jesus. Ele vai dizer assim: mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então, peraí. Jesus não é apenas um profeta. Ele diz por meio do Filho. Esse do, que é o de mais o, né, a preposição, de é preposição, né, gente? Me ajuda aí. De mais o artigo o, fica o do. É a definição. Se fosse um artigo indefinido, ele falava de um filho. De um filho. Nação de Israel era chamada de os filhos de Deus. No Novo Testamento, todo aquele que entrega a vida a Jesus se torna filho de Deus. Então, eu cristiano, sou um filho. Yara é uma filha. Enedina é uma filha. Salovi Júnior é uma filha. Neiliane, Emilce, Juan, todos são filhos. Artigo indefinido, Mas aqui ele está falando o filho, do filho. Não é qualquer um. É muito importante para você ver como algumas pequenas palavras de língua portuguesa, que a gente não está estudando no grego, não. Língua portuguesa traz afirmações fundamentais. E aí ele vai dizer, peraí, deixa eu te explicar quem é esse filho aí. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Então já começa por aí, não tem profeta superior. Hoje em dia isso também é importante, sabe por quê? No islamismo, Jesus é tido como um profeta, ele está lá no livro sagrado. O nome dele em árabe é Isa. E ele é um dos profetas. E o profeta é Maomé. E o Islã, o muçulmano, reconhece a existência de Jesus, reconhece a importância de Jesus. Mas, segundo o Alcorão e segundo o Islã, não, Jesus ele não é aquele que por meio de quem Deus traz a salvação. No Alcorão ele não é o filho de Deus, ele é um profeta. Então, até hoje, essa afirmação é relevante, inclusive para apresentar a outros que têm uma outra fé ou não conhecem plenamente o Deus vivo. E aí é por isso que é importante a gente conhecer essa afirmação. E ele continua dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus, é o próprio Deus encarnado, feito carne. Por isso ele é superior a qualquer profeta. Nenhum profeta é o próprio Deus. E ele continua agora apresentando, a partir do versículo 4, capítulo 1, do versículo 4 em diante, e depois o capítulo 2 inteiro. Jesus é superior aos anjos. Semana que vem a gente vai abordar especificamente o capítulo 1, né, e um pedacinho aí do capítulo 2. Jesus é superior aos anjos. Porque os judeus que acreditavam nos anjos, porque tem judeu que não acreditava? Tem. Os fariseus acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em anjos, tá? Então, você tem essa afirmação no livro de Atos, a gente descobre isso por causa do livro de Atos. Bem, você vai ter agora anjos que são seres servem a Deus, amando de Deus, por isso que a Bíblia chama no capítulo 1, que são seres ministradores, servidores do próprio Deus, e são tidos como seres de grande poder. É só você observar ali em Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram tirar Ló ali da cidade, eles cegaram os homens que estavam na frente da casa de Ló. Aí você vai observar a luta de Jacó contra o anjo apenas tocou na coxa de Jacó e a coxa deslocou. Apenas com um toque, não foi um golpe de Krav Maga, não foi um karatê, nem nada do tipo, encostou, certo? Aí você vai observar me fugiu aqui, o anjo na cova dos leões. Ele fechou a boca dos leões, não permitiu que os leões devorassem Daniel. Um anjo acompanhando Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Não deu para entender, né? Tem vários outros exemplos ali. Então, são seres tidos como seres de grande poder.
Mas, nesses 2 capítulos, o autor da carta aos Hebreus vai mostrar Jesus é superior aos anjos. E aí você fica conosco durante todo o trimestre e você vai entender por que Gabriel, que é citado, Miguel, que é tido como um arcanjo, e aí você tem outras classes, né? Você tem os querubins e os serafins, porque Jesus é superior a qualquer tipo de anjo, a qualquer classe de anjos, ou até o mais poderoso dos anjos, que é Miguel, que é reconhecido tanto no livro de Daniel quanto no livro de Judas, você vai ter essas referências a Miguel. Mas aqui não, aqui Jesus é superior aos anjos. Então, Jesus é superior aos seres abaixo de Deus, que são tidos como mais poderosos. Mas ao profeta mais importante do Antigo Testamento, o profeta por meio de quem Deus traz toda a legislação de Israel, que é Moisés. Então, capítulo 3, ele vai se concentrar em mostrar Jesus como superior a Moisés, consequentemente superior à lei mosaica, a lei dada por Moisés, ou melhor, a lei dada por Deus através de Moisés. Essa é uma das grandes discussões no Evangelho de Mateus. Jesus, em relação aos fariseus, mostrando que o Filho do Homem é superior à lei. E até você conhece o texto que diz: o Filho do Homem é superior ao sábado, pois ele é o Senhor do sábado. Então, você vai ter essas afirmações, e aqui é capítulo 3. Ainda no capítulo 3, há advertências contra o abandono da fé em Cristo, então contra a apostasia, isso vai aparecer várias vezes. Capítulo 4, Jesus é superior a Josué, o líder que sucede Moisés e é o líder que dá a conquista à terra prometida, e é inclusive um problema ali nesse capítulo, porque eles acharam que já tinham entrado no descanso de Deus, que o descanso que Deus daria seria a terra de Canaã. Porém, o autor da carta mostra, argumentando, não, o descanso de Deus só vem através de Jesus Cristo, porque é a salvação, e é porque você estará eternamente com ele no céu, ou no novo céu e na nova terra, como a gente vê em Apocalipse. Ainda o próprio Jesus vai usar a expressão paraíso, né, quando está diante do ladrão na cruz. Muito bem. Ainda no capítulo 4, ele fala de novo contra o abandono da fé em Cristo, a apostasia. E aí, agora, você tem um bloco, por isso que eu falei, não vou apresentar de maneira tão resumida. Do capítulo 5 ao capítulo 10, 5 capítulos, é mostrado que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão e dos seus descendentes, ou então o sacerdócio araônico, que é um sacerdócio vindo da tribo de Levi, estipulado, estabelecido pelo próprio Deus. Então, deixa eu te falar aí, então, sobre o tema geral, lembrando o tema geral da carta, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Como Jesus pode ser sumo sacerdote se ele não é descendente de sacerdotes? Ele é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi. Ele não pode ser um sacerdote, ele não pode ser apresentado assim. E aí, o autor da carta usa esses 5 capítulos para mostrar de onde procede o sacerdócio de Jesus. Vou deixar só para aula sobre o sacerdócio, para a gente falar sobre isso, tá? Mas é um tal de Melquisedeque que aparece em Gênesis, ali com Abraão. Vou deixar para essa época. Se você tiver curioso, pesquisa antes, tá bom? Mas a gente vai falar muito sobre essa questão. E ele vai apresentar toda a questão dos sacrifícios e vai apresentar a questão do próprio sacrifício de Jesus, né? Então, esses são os temas do capítulo de 5 a 10. E aqui, queridos, apresenta um dos 3 ofícios de Jesus, uma das 3 funções de Jesus. Jesus, ele é apresentado em todo o Novo Testamento e também, com referência ao Antigo, em 3 funções: sacerdote, rei e profeta. Na carta aos Hebreus, a gente já vê 2, que é o sacerdote e o profeta. O profeta bem no começo, bem na introdução da carta, e você vai ter outras afirmações sobre Jesus como profeta, por exemplo, no Evangelho de João. Como rei, você vai ver principalmente na figura dos evangelhos, mas também nas cartas paulinas. Agora, a carta que define Jesus como sacerdote, por isso que eu estou te dizendo que essa carta é tão importante para a teologia cristã,
é a carta aos Hebreus. Nenhum autor de todo o Novo Testamento constrói uma argumentação tão sólida mostrando Jesus como sacerdote. Palhinha aí do porquê. Por que é tão importante que Jesus seja reconhecido como o sumo sacerdote? Só o sacerdote poderia intermediar o perdão de Deus. E Jesus é o único mediador, intermediador entre Deus e os homens. Só Jesus oferece perdão definitivo de pecados, redenção de pecados. Por isso que Jesus, o sumo sacerdote, é uma afirmação tão importante e tão maravilhosa. A gente vai ver isso quando estudar esses capítulos, tá? Indo à frente, de novo, no capítulo 10 ainda, só que dos versículos 19 a 39, de novo, apostasia, advertência contra a apostasia. E aí você tem, inclusive, um trecho específico que fala sobre a apostasia da igreja, o abandono da igreja, e por que é tão importante que você permaneça com a sua vida na igreja. Quando a gente chegar no capítulo 10, a gente vai falar sobre isso, certo? Eu quero que você perceba o seguinte: toda essa argumentação até o capítulo 10 vai sempre mostrar, você deve permanecer firme com a sua fé em Cristo. Por quê? E aí ele vai dizer, porque é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao descanso terreno desta vida, superior a todo o sistema sacerdotal, superior a todos os ritos. Então, por isso, é importantíssimo a gente estudar a carta aos Hebreus. E ele termina no capítulo 11, no capítulo 12, falando, trazendo encorajamento. Encorajamento por meio dos heróis da fé, capítulo 11. Encorajamento por meio da inspiração e da direção e da fé em Jesus Cristo. Então, uma vez que ele constrói do capítulo 1 ao 10 toda a solidez da fé em Cristo, e aí ele agora começa a encorajar. E o capítulo 13, ele traz as exortações finais, é um capítulo muito bom também para ser lido, porque ele é um capítulo de prática. Uma vez que você já está com a sua fé solidificada em Cristo, uma vez que você sabe plenamente quem é Jesus, uma vez que você está encorajado, agora tem algumas coisas para você praticar. E esse é o capítulo 13, em sua boa parte, e a outra metade dele vai trabalhar o encerramento. Saudações do pessoal que está lá com o autor, notícias sobre Timóteo. Sim, Timóteo, aquele discípulo do apóstolo Paulo, ele aparece aqui nesta carta sobre quem o autor escreve. É isso. Acho que esse é um panorama suficiente, um breve panorama suficiente para a gente iniciar aqui o nosso estudo da carta aos Hebreus, que é um pouquinho mais completo. Recomendo que você leia, a princípio, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Se você entrar no site da editora Convicção, você tem as 2 primeiras lições digitais lá para você ler, e você tem todo esse panorama, tanto dos professores quanto dos alunos. Baixa os 2 lá, é de graça. Você vai ter, quem está no nosso grupo do WhatsApp já recebeu aí esse arquivo dos alunos, mas lá tem também o panorama completo. E se você quer um pouquinho mais de detalhes, recomendo então você ter aí um livro como esse, Panorama do Novo Testamento, um manual bíblico, também você vai ter isso, ou uma boa Bíblia de estudo. Uma boa Bíblia de estudo, antes de cada livro, ele tem este panorama. Tá? Então, tem aí algum tipo de material assim, se você quiser se aprofundar mais, e não ficar apenas aí com 35 minutos de conteúdo falado aqui. Mas muito bem. Vamos extrair daqui para a gente encerrar a nossa aula. Eu quero trazer os alunos para participação. O pastor Solovi está liberado para participar, tá? Coitado do pastor Solovi, nem deixei ele participar hoje aí. Mas foi só por causa daquela primeira pergunta, para dificultar a vida, não adiantou nada. Todo mundo respondeu tudo certo, não adiantou nada eu ter deixado. Eu achei que vocês iam tropeçar em alguma coisa, ninguém tropeçou. Mas vamos aí. Eu quero fazer uma perguntinha para a gente entender, tendo ouvido um pouquinho deste panorama aqui, o que você faria para ajudar alguém a superar costumes que a pessoa tinha antes de aceitar a Cristo? Vamos entender só antes da resposta o conceito da carta aos Hebreus. O autor estava ali orientando
aos seus destinatários que não trocassem a sua fé em Cristo pelos costumes que eles tinham sobre sacrifício, sobre sacerdócio, sobre a salvação através do seu esforço próprio, tá? Isso também é abordado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, de uma maneira bem resumida, porque as igrejas na Galácia estavam passando por este mesmo problema, porque havia alguns judaizantes que estavam lá dizendo: olha, se vocês não se circuncidarem, não adianta aceitar Jesus Cristo, não. Você tem que aceitar Jesus, mas você tem que se circuncidar, senão você não vai ser salvo. Essa era a afirmação. A carta aos Hebreus ela é muito mais detalhada, porque não trata um episódio específico, ela trata toda uma vivência que eles tinham do Antigo Testamento, da antiga aliança. Então, a minha pergunta é, não especificamente um judeu, mas pense alguém que tinha uma série de costumes, ou tem uma série de costumes, e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Como é que você ajuda, você que é um discípulo de Jesus, você que é uma pessoa que já está amadurecida em Cristo, já conhece muito mais da palavra de Deus, como é que você ajudaria alguém a superar esses costumes que tinha antes de aceitar Jesus? Abra aí o teu microfone, me ajuda aí nessa resposta. Mas não demora. Os alunos ficam esperando aqui, gente, vocês não conseguem ver, mas eles ficam esperando quem vai falar primeiro. Aí eu fico com cara de pastel, aqui esperando os alunos abrir. Pastor Salomão, esse povo está muito enrolado, vai o senhor primeiro aí. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente, que Jesus diz: vinde a mim, você como está. Toda a mudança que vai ocorrer na vida de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo é uma direção específica do Espírito Santo. Não está colocada aos regimes das igrejas, não está ligada aos estatutos das igrejas. Geralmente, a primeira pergunta que fazem é: o que a igreja proíbe? A igreja não proíbe nada. Lá nos seus regimentos internos, no seu estatuto, não tem nenhuma proibição. O que normatiza a nossa vida é a palavra de Deus. E quem guia a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo, que a pessoa, quando aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ela vai estar observando. Mas a melhor forma é estar junto. O discipular é estar junto com a pessoa, e pela sua postura e suas atitudes, você vai falar muito mais alto do que transmitir ensinamentos. Uma das coisas que é regra básica é nunca falar nada se você não tiver um grande amor pela pessoa. Se você não tem um grande amor, você não vai instruir. Você vai regrar ou punir a pessoa segundo os seus próprios conceitos. E os seus conceitos não valem para a vida cristã. Então é muito importante, Deus trabalha muito nessa área dizendo: olha, tome cuidado sobre isso. Mas dúvidas que costumam surgir. Agora que eu sou filho de Deus, como eu devo me comportar na sociedade? E aí Deus dá uma resposta muito evasiva: seja luz. Como assim? Olhe o que as pessoas estão fazendo e faça as coisas como Deus vai te mostrar para fazer. Deus nunca vai te deixar em confusão. E aí você pode buscar uma orientação a uma pessoa. Mas veja só o seguinte, as pessoas costumam perguntar: se eu fizer isso, é pecado? O pecado não é o que eu digo que é. O pecado é o que o Espírito Santo já te disse. E você muitas vezes quer apenas uma confirmação. Então, o que eu queria dizer para você, para tirar as melhores e as maiores dúvidas, é conduzir a pessoa a ler a própria palavra de Deus. E ela vai se esclarecer. E aí ela pode te fazer uma pergunta: eu não entendi isso.
O que ele está querendo dizer? E aí você explica a Bíblia. A melhor forma de você esclarecer as dúvidas é explicar a Bíblia para a pessoa. É assim que eu procuro esclarecer todas as dúvidas que, nesses mais de 55 anos de vida cristã, as pessoas têm se aproximado de mim para perguntar. E aí eu sempre não uso o que eu penso ou o que eu acho, mas eu sempre uso a palavra de Deus para ajudar a pessoa a entender e esclarecer aquilo que Deus está querendo mostrar para ela. Muito bem, muito obrigado, pastor. Já trouxe aí uma clareza e uma resposta bem completa nesse sentido. O pastor, na afirmação dele, me fez lembrar de uma fala de um discipulador uma vez sobre essa questão de você dizer a verdade. E ele diz assim, o nome dele é Arthur Marx: verdade sem amor é crueldade. Então, você chegar e dizer a verdade sem amar, e é muito interessante que Jesus sempre disse a verdade, ele nunca escondeu os princípios de Deus, mas sempre com amor. E aí você vê, por exemplo, Jesus falando com o jovem rico, ele disse a verdade, e uma dura verdade ao jovem rico, que até trouxe tristeza ao coração do jovem rico. Só que sabe como, olha como o autor ali é Lucas, ele traz uma afirmação perfeita, ele diz, Jesus, olhando o rapaz, muito o amou. Agora, o problema, a tristeza do rapaz, do jovem rico, é porque o amor dele não estava direcionado a Deus, e sim estava direcionado à sua própria riqueza. Por isso, também, o autor faz questão de dizer, ele saiu entristecido porque era muito rico. Então, perceba que o amor do coração do jovem estava direcionado, aí não é nem a pessoa, né? A coisa errada. Então, todo o discipulado, toda a direção é feita de acordo com nós fomos discipulados por Jesus, em amor. Então, tá aí uma excelente direção sobre essa pergunta. Segunda pergunta, para a gente fechar nossa aula de hoje e extrair um princípio, mais um princípio a respeito desse panorama. Como fortalecer a convicção de alguém de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, único e para sempre? Essa pergunta parece meio óbvia, mas depois da resposta de um dos alunos, aí eu quero trazer qual é a grande dificuldade e profundidade que a gente vive nos dias de hoje e já há muito tempo. Então me responda aí, como é que você faz para fortalecer a convicção de alguém sobre o sacrifício de Jesus, que ele é perfeito e que não é necessário de mais nada? Abra aí seu microfone e me ajuda. Eu queria um outro aluno além do pastor Salovim para me responder essa. Depois aí o pastor até complementa. Vai lá, irmã Nilce, pode falar. Eu creio que aquele versículo de João 3,16 é a resposta para essa pergunta, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É a resposta para essa questão. Apenas é afirmado ali naquele versículo a convicção que alguém que entregou-se a Cristo precisa ter. É uma certeza. Perfeito, perfeito. Alguém quer complementar? Bom, a irmã Nilce já trouxe a resposta da própria Bíblia, isso já é bem completo, né? Por que é tão importante a gente entender a resposta para essa pergunta? Isso pode não ser a dúvida direta na cabeça das pessoas, ou até mesmo no coração.
Mas a maioria dos cristãos, não é de quem está fora da igreja, está fora da cristandade, não conhece a Jesus Cristo, tá? A maioria dos cristãos não vive na certeza de que a salvação em Jesus Cristo é suficiente. E aí eu te explico. Há muita gente que obedece a Jesus, que obedece a Deus, para, de alguma forma, não ser cobrado por ele. Ou seja, obedece a Deus por medo. E Deus, e olha, não é no Antigo Testamento, não. Em toda a Bíblia, Deus nunca trouxe a obediência pelo medo. Deus sempre trouxe a motivação da obediência pelo amor. Deus também nunca trouxe a obediência pela recompensa, ou seja, obedeça para que você seja salvo. Nunca trouxe a salvação, e desde o Antigo Testamento, ele é bem claro. Amarás, isso é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 vai nos dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então a obediência nunca foi para alcançar algo, nunca foi por medo de algo, nunca foi por mérito de algo. A obediência, desde o Antigo Testamento, foi por amor, é demonstração de amor ao seu Senhor, ao seu Deus, ao seu Pai. E no Novo Testamento, através da figura de Jesus Cristo, isso é plenamente revelado. Eles ainda não haviam entendido, mas no Novo Testamento isso é completamente entendido. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 2 vai dizer: o Filho, aliás, versículo 3, o Filho é a exata expressão do seu ser. Tudo o que precisava ser revelado em Deus foi revelado em Cristo Jesus. Então, querido, você não deve ter como motivação a obediência ao Senhor a fim de ganhar a salvação. Você já é salvo em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, a obediência que Deus determina é que você entregue, você aceite a Jesus Cristo. Entrou uma ligação bem agora e eu não conseguia desligar. Muito bem, vamos lá. É de uma outra pessoa que não sabe que eu estou dando aula hoje. Mas, encerrando. Nós precisamos entender que, de fato, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E a carta aos Hebreus nos ensina a ter esta convicção. Por isso que você, já que tem uma maturidade, já foi introduzida a palavra de Deus, que crê em Jesus Cristo plenamente, precisa estudar conosco essa carta. Precisa ler essa carta. Pois é este ensino que vai trazer essa resposta de uma vez por todas. É este ensino que vai, de fato, demonstrar que Cristo é o único e suficiente Salvador. E essa, de fato, é a afirmação fundamental que não só os cristãos, mas principalmente o mundo precisa saber e entender. Amém? Deus abençoe sua vida. Nos acompanhe no restante desse trimestre, destas 13 lições, para aprendermos com profundidade. Não esquece, se você ainda não deixou seu like aqui no vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração, o nosso culto de louvor e adoração pela manhã. A gente convida você a celebrar e adorar conosco. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana. Obrigado, pastor Amém. Cristiano.
Vem muito ensinamento por aí. Verdade. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Falou, Fique queridos. com Deus. Deus abençoe. Pastor, fica aí.